Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento semanal, nosso momento aqui comigo, Célia Siqueira. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Prepara aí um pouquinho o seu café, acomode-se, porque a gente vai passar esse próximo tempo juntos para mostrar para você, nesse encontro, o quanto que você pode tirar de energia positiva do seu momento e da sua vida. Vivemos dias em que tudo acontece muito rápido e as pessoas estão sempre correndo, sempre resolvendo problemas, sempre tentando dar conta de tudo. Mas quase a gente nunca para ouvir aquilo que está acontecendo dentro de verdade da gente. E talvez seja justamente por isso que este nosso encontro semanal seja tão importante. Porque aqui a gente para respirar, para refletir. E vamos buscar sempre compreender melhor os sinais que a vida nos dá. Porque hoje nós vamos falar muito sobre perguntas importantes. Aquilo que você chama de vontade de mudar é realmente liberdade? Ou será que, sem perceber, você está apenas tentando fugir de uma emoção difícil? Também vamos conhecer o céu astrológico da semana, tirar a carta de tarô para o novo ciclo para os aniversariantes e fazer as previsões para todos os signos, respondendo as perguntas para você que participa aqui comigo através do tarô. E no final, eu vou deixar uma dica muito especial sobre quirologia e autoconhecimento. Então fica comigo até o final, porque às vezes uma única reflexão é capaz de mudar completamente o rumo da nossa semana. E agora a gente vai tirar o conselho para os aniversariantes da semana. Para quem está fazendo aniversário esta semana, você entra num novo ciclo onde a sua direção é muito importante. E também faz sentido você olhar para tudo que a vida tira de você e dá para você, para que você não se sinta o louco da sua própria história. E é importante dizer que você tem conhecimento para tudo, principalmente para melhorar a vida financeira. Porque quem faz aniversário esta semana, do dia 20 ao 26 de julho, está no momento onde a situação financeira está extremamente arriscada. Então, o conselho do tarô para você nesse novo ciclo, nesse novo ano que começa o melhor conselho é colocar a vida financeira em ordem, é seguir a direção. Mas faça disso sua prioridade. Não deixe que os outros problemas do dia a dia sejam maiores do que a sua força de vontade de colocar a sua vida financeira no lugar. Essas são as cartinhas do aniversariante da semana. Essa semana marca uma grande virada no céu de julho. Depois de semanas olhando para dentro, revendo emoções, lembranças e relacionamentos, e tudo aquilo que Mercúrio retrógrado trouxe à tona, o céu começa a mudar o tom. A energia deixa de olhar apenas para o passado e começa a abrir espaço para uma nova fase. Uma fase com mais expressão, mais coragem, mais presença. Logo no início da semana, Júpiter ganha grande destaque. Júpiter é conhecido como planeta de expansão das oportunidades, da fé, do crescimento. E durante esta semana ele forma movimentos importantes com Netuno, com Plutão e Urano, que são planetas que estão lá no fim. Na prática, isso representa uma grande expansão de consciência. Netuno fala dos sonhos, da espiritualidade, da sensibilidade, da intuição. Plutão representa transformação profunda, poder pessoal e mudanças que mexem na estrutura de nossa vida. Já Urano fala da liberdade, da novidade, da coragem para romper padrões. Então, quando Júpiter começa a conversar com esses três planetas, o céu amplia desejos e percepções e possibilidades. É como se alguma coisa dentro de nós dissesse: eu não posso mais viver pequeno, mas existe um cuidado importante. Expansão sem consciência pode virar exagero. Por isso, essa semana pede visão, mas também pede maturidade.
Outro movimento muito simbólico acontece agora. O Sol deixa o signo de Câncer, logo hoje, na segunda-feira, e entra em Leão, já a partir de terça-feira. Essa passagem muda completamente a energia. Câncer fala de acolhimento, família, memória e proteção. Leão fala de brilho, identidade, criatividade e coragem para o próprio espaço. É como se o céu te perguntasse, depois de olhar para tudo que você sentiu, quem você quer ser daqui para frente? O que você ainda tem medo de mostrar e quais momentos você diminui a sua própria luz para caber na expectativa dos outros? Com o Sol em Leão, a vida pede autenticidade, mais autoestima, mais presença, mais coragem para ser exatamente quem você é. O outro ponto muito importante dessa semana é Mercúrio. Encerra seu movimento retrógrado em Câncer e astronomicamente Mercúrio nunca esteve andando para trás. Esse movimento é apenas uma ilusão de ótica vista da Terra, mas na astrologia ele representa um período de revisão. E nas últimas semanas, Mercúrio estava retrógrado, percebendo aí nas conversas que vão voltando, situações antigas reaparecendo, sentimentos que pareciam resolvidos, pedindo uma nova atenção. Agora, com Mercúrio retomando seu movimento direto, a clareza começa a voltar. Nem tudo se resolve imediatamente, mas a mente começa a organizar melhor aquilo que o coração viveu. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Aquilo que estava preso nas emoções começa finalmente a encontrar palavras. E isso favorece decisões importantes, conversas difíceis, reconciliações, novos acordos. No fim de semana, Saturno inicia seu movimento retrógrado em Áries e Saturno representa responsabilidade, disciplina e limites, maturidade. Em Áries, ele faz uma pergunta muito importante. Você está agindo por escolha ou por impulso? Você está construindo algo verdadeiro ou apenas tentando provar alguma coisa para alguém? Saturno retrógrado não chega para impedir o caminho, ele chega para ajustar a direção, para mostrar onde ainda precisamos amadurecer. Ao mesmo tempo, os nodos lunares começam a caminhar para o eixo de Leão e Aquário, e isso traz uma reflexão muito bonita para todos nós. Como brilhar sem cair no ego? Como mostrar nossos talentos sem esquecer que fazemos parte de algo maior? Como ocupar nosso espaço sem perder a capacidade de colaborar? Essas perguntas acompanham essa nova fase do céu e o resumo da semana está diante de você, um ponto de virada. Mercúrio começa a devolver clareza. O Sol reacende a coragem de aparecer, Júpiter amplia caminhos, possibilidades e horizontes. Saturno lembra que toda escolha exige responsabilidade. E os nodos lunares apontam para um novo aprendizado coletivo. O céu dessa semana deixa uma mensagem muito simples. Pare de se esconder, mas lembre-se de brilhar. Não é querer ser maior que ninguém. Brilhar é ter coragem de ser exatamente quem você é e nasce para ser. E a gente começa com a previsão para o signo de Áries. Para os arianos dessa semana, do dia 20 ao 26 de julho, é uma semana, ariano, que você deve se colocar de lado. Priorizar aí, as relações humanas entre você e as pessoas mais próximas no trabalho, na vida pessoal. Então, não coloque a sua verdade como sendo única, mas coloque-se como um bom avaliador de caráter, que o ariano é, e entendendo que o ariano está num momento de paciência, de cautela. Afinal, a gente está com influência essa semana de 2 signos, A gente está saindo do signo de Câncer para entrar no signo de Leão. Então, o ariano, por ser a primeira casa astrológica, ele pega essa influência muito forte. Então, ao mesmo tempo que você vai estar querendo se mostrar para todo mundo, que é uma coisa muito característica do leonino, você também vai estar pensando nas questões da família. E não é sobre o que você quer, mas é como as pessoas precisam estar nesse momento. Semana de paciência, de cautela, aonde colocar seus sentimentos do lado pode ser bastante positivo. As cartinhas do signo de Áries. Nós vamos agora para o signo de Touro. Para os taurinos, nessa semana, é uma semana de avaliação, uma semana onde
As coisas estão para você, taurino, dizendo, olha, já deu seu tempo, já deu. Se você está na espera, já deu a espera. Se você está esperando uma vitória, já deu o momento dessa vitória, já deu. Então, taurino, siga na reorganização de sua própria vida. Você precisa fazer por você, taurino. O outro não vai fazer para você se você não fizer o movimento. Então, até para que as pessoas te ajudem, taurino, você precisa criar um movimento da ajuda. É uma semana onde a sua simpatia, a sua educação, o seu carisma vão fazer bastante sentido aí para que haja momentos novos para você e novas escolhas. E você finaliza esse mês ainda sem ter a vitória desejada. Então, dá tempo de correr e mudar esta previsão para você finalizar o mês com vitória. Próximo signo é o signo de Gêmeos. O geminiano, ele vem numa busca, numa necessidade de autoafirmação muito grande, mas muito iludido, porque achando que a sua verdade é a verdade de todo mundo. E não é bem assim, a sua verdade é sua e nem sempre do outro. Então, para você, geminiano, que está tentando que o outro faça o que você quer, você está indo pelo caminho errado. Então, para um pouquinho, ouve um pouco as pessoas, e não é sobre a sua razão, é sobre a razão das pessoas também. É uma semana onde o geminiano passa aí por certos apontamentos, ou até mesmo dentro do trabalho, certas correções. Você vai ser chamado a atenção. E o geminiano não lida muito bem quando é chamado a atenção. Então, por isso, vale a questão do parar para refletir se o seu comportamento é o comportamento certo. As cartinhas de Gêmeo, aonde mostra que os enganos estão tão perto de você que você não está vendo. Próximo signo, signo de Câncer, para os cancerianos que estão terminando o ciclo agora na segunda-feira, né? É o final do signo de Câncer e a gente vai entrar no signo de Leão essa semana. Para você, canceriano, desse último decanato, desse último finalzinho aí do decanato, lembrar que esse canceriano, ele tem uma grande influência de Leão e também uma influência forte de Gêmeos ali. Então é um canceriano um pouco diferente, é um canceriano mais bravo, mais irritado. Então, para você que está dando essa volta ao sol no signo de Câncer, é importante saber que a semana pede uma reavaliação. Você está reclamando que os amigos não vêm até você, ou não marcam encontro, ou não te ligam. De repente, seria interessante que você tomasse a atitude. Ligue você para os seus amigos, marque você os encontros, você os passeios, porque as coisas devem ficar melhor para você a partir do momento que você, canceriano, de fato toma nas suas mãos as rédeas da sua vida. As cartinhas do signo de Câncer. E a gente vai agora para o signo de Leão, que é o próximo decanato que está entrando, né? A nova virada do Sol. O Sol vai se posicionar a partir de terça-feira no signo de Leão. E nesse primeiro decanato, nessa primeira semana aí para os aniversariantes de Leão, é o momento de você, leonino, ir atrás daquilo que você ama, mas sem ficar na dúvida, tomando decisões coerentes. O leonino, ele vem de um momento muito fechado, muito introspecto, e agora precisa colocar o jogo na mesa, as cartas na mesa, para poder se posicionar naquilo que quer. É uma semana que pede atenção, Leão, para você, de fato, identificar o que é importante para você, o que vale a pena você trazer na sua conta, mas sem dúvida é sobre trabalhar com amor, viver com amor, ter amizades com amor, é sobre o amor. O amor está no ar e não está falando de uma pessoa, mas de você mesmo, leonino. É o próximo sol aí, o nosso querido signo de Leão. Nessa roda astrológica, os primeiros 6 signos terminam em Virgem, então vamos falar dos virginianos, que logo estão aí fazendo a sua volta ao sol também, né? Mas para você, virginiano, é uma semana de você assumir o controle da sua vida e não colocar o controle da sua vida na mão do outro. Afinal, o outro não tem como decidir para você, virginiano, o que de fato você precisa e o que você quer ter. Então, é sobre força, inteligência, é sobre usar a inteligência, usar a sua força, dominar as dificuldades. É uma semana, virginiano, para você muito difícil quando a gente vai falar dos outros.
Então os outros não vão estar te entendendo, ou talvez você não esteja sendo entendível pelos outros. Semana de cautela, uma semana de cuidar-se mais, de ouvir mais, mas principalmente de usar a inteligência emocional ao seu favor. Hoje eu quero conversar com você sobre uma situação que acontece com muitas pessoas e que imaginamos, que nem imaginamos. Sabe aqueles momentos em que parece que a única solução é mudar tudo? Terminar um relacionamento, pedir demissão, bloquear alguém, desistir de um projeto, comprar alguma coisa para aliviar uma frustração, ou tomar uma decisão radical apenas para sentir que recuperou o controle da própria vida. A sensação é que basta mudar o cenário que o sofrimento também desaparece. Mas será que desaparece mesmo? A psicologia nos mostra uma reflexão muito importante. Muitas vezes as pessoas não querem liberdade. Ela quer apenas parar de sentir um desconforto emocional. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Liberdade nasce de consciência, a fuga nasce da dor. Quando estamos emocionalmente sobrecarregados, o cérebro procura soluções rápidas e ele quer eliminar aquilo que está te incomodando. Muitas vezes, confundimos esse impulso com intuição, mas nem sempre é. Às vezes é ansiedade e às vezes é medo. Às vezes pode ser apenas cansaço. Por isso eu quero deixar uma frase para você guardar aí com você. Antes de romper com alguém, descubra se você está tentando romper com uma pessoa ou com a emoção que ainda não sabe administrar. Essa reflexão vale para o relacionamento, para o trabalho, para as amizades e para os projetos. E até para a relação que temos conosco. Porque muitas vezes mudamos de lugar, mas levamos conosco exatamente aquilo que estava causando sofrimento. Essa conversa profundamente com o céu desta semana, Mercúrio encerra seu movimento retrógrado. Eu gosto de lembrar que Mercúrio não fala apenas de mensagens erradas ou atrasos, mas Mercúrio fala de comunicação, inclusive da conversa que você tem com você dentro de você. Quantas vezes você deixa de dizer aquilo que realmente precisa? Quantas conversas ficaram pela metade? Quantos sentimentos nunca foram colocados em palavras? Quantas vezes você esperou que alguém percebesse sozinha aquilo que você estava sentindo? Muitos conflitos não acontecem porque falta amor. Acontecem porque falta por interpretação, falta conversa. Então eu deixo uma pergunta para você refletir durante essa semana. Você realmente comunica aquilo que precisa? Ou espera que as pessoas descubram sozinhas? Essa decisão vai resolver a situação ou apenas vai me afastar temporariamente do desconforto? Talvez você descubra que precisa partir. Talvez você perceba que antes de partir precisa conversar para conseguir enxergar a situação com mais clareza, com mais pausa. O tarô pode ajudar nesse processo, não porque ele vai escolher por você, mas porque ele revela as forças emocionais que estão conduzindo as suas decisões. Às vezes, a pessoa acredita que está agindo com coragem, mas o tarô mostra que ela está agindo pelo medo. Em outros momentos, ela pensa que está sendo paciente, mas as cartas mostram que ela está apenas adiando uma decisão necessária. Os arcanos funcionam como espelhos. Eles mostram aquilo que estamos vivendo, mas ainda não conseguimos nomear. A quirologia também nos ajuda a compreender a forma como reagimos emocionalmente. As linhas da mão, os formatos dos dedos, os montes e vários outros sinais podem revelar como lidamos com o afeto, com a pressão, com a frustração e com as decisões. E quando juntamos essas ferramentas a um olhar terapêutico, deixamos de procurar culpados, começamos a procurar consciências. Porque muitas vezes o que precisa mudar não é apenas a situação, é a forma como nos relacionamos com aquilo que sentimos. A verdadeira liberdade não nasce quando fugimos de todas as situações difíceis. Ela nasce quando conseguimos compreender as nossas emoções. Estabeleça limites, comunicar aquilo que precisamos, escolher o caminho com consciência. Então guarda essa mensagem aí com você. Antes de mudar tudo do lado de fora, procure entender o que está pedindo atenção do lado de dentro. Porque fugir de uma situação pode trazer um alívio momentâneo, mas compreender uma emoção pode transformar sua vida inteira.
Vamos responder a pergunta de vocês, telespectadores, que vocês mandam essas perguntas através do Instagram, mas tem também o meu canal do YouTube, Célia Siqueira, lá no YouTube. Tudo que a gente faz está no Instituto Célia Siqueira no Insta e no canal do YouTube. E o programa Momentos com Célia Siqueira, ele tá todas as semanas lá no YouTube, íntegro para vocês. E a Marisa Alves de Oliveira, do dia 20/2/1970, ela quer saber sobre a profissão dela. No caso dela, ela é massoterapeuta. Marisa, foi um ano até agora, né, os primeiros 6 meses, que não foram muito fáceis no trabalho para você. Eu sinto que você está reavaliando muito se você continua, mas como continuar? Eu acho que se você está querendo se especializar mais ou trazer algumas coisas a mais naquilo que você entrega no seu trabalho, eu acho que faz muito sentido. Agora, no segundo semestre, o trabalho não lhe faltará, mas se você quer se estabilizar de fato, traz mais um pouco aí de pimenta no seu trabalho, agrega um pouco mais de tempero aí no seu trabalho. Esse é o conselho do tarô. Tá faltando você se jogar um pouco mais, se expor, uma maior exposição sua como massoterapeuta. Eu não tenho dúvida que você é excelente no que você faz. As pessoas te elogiam, mas talvez dentro de você sinta uma necessidade aí de melhora, e o tarô tá dizendo que isso faz muito sentido. Esse é o conselho do tarô para você, Marisa. Um beijo grande para você. Agora respondendo para você, Justina Maria de Araújo, que nasceu dia 22/1/78. E ela e o marido dela estão aguardando uma nova oportunidade de trabalho com planos de mudança do estado. Então acho que ela quer saber se isso vai acontecer, não é isso, Justina? Olha, a resposta positiva deve chegar em breve aí para um trabalho para o seu marido, acredito. E sim, vocês vão mudar de estado. A mudança é muito positiva, Justina, porque vocês começam um novo ciclo, né? Encerram o que viveu aí nessa cidade, no local que vocês residem. Lá ele começa muito bem, ele é muito bem recebido pelas pessoas, tá? A única coisa que eu te digo, Justina, é que essa resposta positiva já deveria ter chegado. Então, acho que você está sentindo essa ansiedade, mas ela deve finalizar isso aí até o final de agosto. Então, eu diria para você que a partir de outubro você está num estado novo, numa casa nova, num momento novo. Por enquanto, vai arrumando as malas, vai encaixotando as coisas e finalizando os seus ciclos aí onde você está. Um beijo grande para você, Justina. Agora a gente retorna para os próximos 6 signos da semana e a gente começa com o Libra. A semana para você, Libriano, é uma semana onde você tem que ir atrás das suas respostas, atrás daquilo que você precisa. E talvez não seja mais momento de você servir ao outro, principalmente a sua força. Tome uma atitude libertadora para você. As cartas falam sobre você buscar a sua própria liberdade nesse momento. E a sua liberdade vai custar um certo preço, pois nenhuma liberdade é 100% gratuita. Deveria, mas não é. Então, busque a sua liberdade sabendo os preços que precisa pagar. O próximo signo é o signo de Escorpião. O escorpianino entra essa semana muito em busca da situação financeira, de resolver a parte financeira, mas principalmente lembrando para você, Escorpião, que você tem a condição de melhorar-se financeiramente, principalmente quando você toma na sua mão própria a forma, a conduta de levar essa parte financeira. Se você deixar na mão do outro, você vai estar sempre aí refém. Então, também é uma semana para você que também está falando aqui sobre liberdade, mas aqui no caso liberdade financeira. Então, se você está pensando em sair do trabalho ou mudar de carreira, o momento é agora. Não deixe o time passar. Mude agora. Próximo signo, signo de Sagitário. A gente vai para Sagitário. Lembrando que o sagitariano vem também de um momento mais introspecto, mais fechado em si. Essa semana, ela tem que ser uma semana de reorganização, de organizar seus momentos e aí também de começar coisas novas, chegando aí novas coisas, novos projetos e tentar, sagitariano, ter equilíbrio na vida emocional, seja com parceiro, com família, buscar o seu equilíbrio dentro da sua capacidade emocional de visão, de equilíbrio. Semana boa, semana de mais um pouco tranquila para o signo de Sagitário. Vamos agora para o signo de Capricórnio. Capricorniano. É uma semana, Capricorniano, que você precisa da ajuda dos outros. Não dá para fazer tudo sozinho. E o Capricorniano, às vezes, é muito teimoso em relação a isso. Quer fazer sozinho, mas você, de fato, precisa. Então, não dá
para bancar aqui o louco da história. Principalmente, capricorniano, se a situação financeira não está contente, a situação financeira está dizendo que não está a seu contento. Você quer melhorar a situação financeira, você vai precisar de ajuda das outras pessoas. Coloque as cartas na mesa e se mostre, capricorniano. É sobre se mostrar. E a gente vai agora para o signo de Aquário. Para o aquariano que vem também, né, muito sensível com seu coração, vem aí tentando resolver grandes mágoas e pequenas mágoas que ficaram cristalizadas durante o primeiro semestre. O aquariano chega no momento em que quer equilíbrio, mas para esse equilíbrio também precisa colocar essas mágoas em caixinhas. Se você não vai, aquariano, resolver nada hoje, não adianta ficar sofrendo pelo leite derramado. É sobre limpar o leite que derramou e deixar o copinho lá e mais na frente tentar resolver. Agora é um bom momento para enfiar a cabeça no trabalho, para se posicionar profissionalmente, para melhorar a vida financeira. As cartinhas do signo de Aquário. Para o signo de Peixes, o pisciano chega nesse momento se sentindo preso em situações que não está sabendo sair, pisciano. E aí essa instabilidade, você quer ou não quer sair? Se você quer de fato sair, precisa fazer um movimento. Esperar que o outro vá fazer o movimento para você, isso não vai lhe trazer bons resultados. Então, para que ele traga bons resultados, você, no caso, precisa estar pronto para fazer o seu próprio movimento. Semana de instabilidade, de cobranças, onde o pisciano se sente muito preso sobre o seu processo. Os signos da semana mostram aí muito aquilo que o astral, né, que os planetas veem aí nas suas conjunções falando. É importante você entender que as influências, que Mercúrio retrógrado, que a posição de Urano, de Vênus, todos esses planetas, astrologicamente, vão influenciar. A gente está terminando um semestre, começando o outro. Indiferente à previsão do seu signo, saiba que é hora de parar, de entender o que foi no primeiro semestre para poder se preparar para o segundo com uma melhor atuação. Então é um ótimo momento para você marcar a sua consulta, fazer uma leitura racional, com a ajuda da espiritualidade. Lembrando para você que o tarô e a quirologia, eles não estão focados em ler um futuro para você, um futuro inexistente ou distante. Não é uma previsão de fatos incoerentes, mas sim uma previsão e uma soma coerente daquilo que você precisa trilhar. Usar a espiritualidade a seu favor é de vital importância, porque quando você coloca a espiritualidade no plano 2, ou quando você põe a culpa dos seus problemas na espiritualidade, você claramente entra em uma derrota, você se derrota, porque a espiritualidade fala da força mais importante do universo, a força de criação motora, fala de Deus. A espiritualidade não fala de espíritos, ela fala de Deus. É primeiro Deus, segundo Deus e obviamente nós humanos e espirituais, espíritos humanos, fazendo aqui o nosso melhor, né, dentro do nosso melhor sempre. Então, entendendo que a força positiva e a força negativa, elas estão na sua vida, você vai vivê-las, ora positiva e ora negativa. Usar o tarô ou usar a quirologia como um mapa, onde você pode entender para que rua vai e como será o caminho naquela rua, isso é ciência, isso é razão. Olhando para a sua emoção de maneira ponderada, de maneira real, é sobre realidade. Então marque a sua consulta que você vai entender e sentir isso aí no seu coração. Parando um pouquinho, né, depois de todo esse monte de informação, né, os signos, as cartas para você, falando um pouquinho do meu projeto novo, que é o Podquiro. Você pode assistir os episódios do Podquiro lá no Spotify, dentro do seu carro, na sua casa, fazendo alguma tarefa. Você pode tanto me ouvir quanto me assistir pelo Spotify. Toda semana episódios novos, fresquinhos para você. Mas se você ainda não começou a acompanhar, dá tempo, você pode ir lá. Você já tem 5 episódios lá, maravilhosos para você. E eu tô falando muito sobre esse universo da quirologia, sobre como você pode usar a quirologia a seu favor. Lembra sempre, gente, que o oráculo,
como você assim o conhece, né? As cartas, o tarô, a mão, a leitura de mãos, isso não é apenas um oráculo, isso é uma ciência de caminhos, é uma ciência de resposta. Não fique olhando como algo totalmente adivinhatório. São fatos que corroboram fatos. É matemática pura, é a junção de caminhos que criam novos caminhos, assim como a semente que é plantada na terra e que vira uma árvore, e essa árvore dá frutos. Assim, dentro de você, no seu corpo, você tem as mãos, as linhas das mãos. O tarô serve como visualização de caminhos, espelhamento de vida. O tarô é conselheiro, não adivinatório. Então, com tudo isso, acompanhe-me lá no Podquilo, pelo Spotify, que você vai agregar mais conhecimento na sua vida. Não esquece de curtir, de falar, de dar aí pra gente o seu feedback do que você está achando e o que mais que você quer ouvir no Podquilo, né? Mande também as suas dúvidas e as suas perguntas através do Instagram, Instituto Célia Siqueira, _oficial. Um beijo para você. A gente está finalizando o nosso programa por aqui. Eu espero que o Momentos com Célia Siqueira tenha sido para você um momento prazeroso. A gente mais sério hoje, justamente porque a gente está nessa movimentação do céu, entendendo que às vezes a vida pode ser brincadeira, a gente pode brincar, pode ser divertido, mas às vezes a gente tem que ter um tom mais sério, tem que ter um tom de maior decisão, até para poder edificar o nosso processo aqui na Terra, como seres viventes, como seres presentes, assumindo com a nossa consciência o que de fato queremos. Você quer liberdade ou você quer fugir? É sobre isso que falamos aqui hoje no nosso programa. Um beijo grande para você e eu te espero no próximo.